Fala galera, sejam todos bem-vindos ao nosso curso de Programação em Java. Eu sou o professor Otávio e nessa aula nós vamos estudar os construtores e o conceito de coleta de lixo em Java. Bom, sempre que a gente vai criar um objeto, se vocês se lembram, a gente vai usar o new para fazer isso. Então você quer, quero criar uma pessoa, new pessoa, e aí vai ser criado um objeto em memória e retornada a referência. Quero criar um novo carro, new carro. Então, esse carro que a gente coloca, a gente sempre tem que escrever o nome da classe, um abre e fecha parênteses depois do new, para que o objeto seja criado. Esse nome da classe, abre e fecha parênteses, é chamado de construtor. E a gente pode definir ele na nossa classe. Para a gente definir um construtor dentro da nossa classe, a gente cria um bloco de código com o mesmo nome que a classe tem. Então vamos ver como que a gente faz isso aí. Bom galera, estamos aqui na nossa classe carro. Vamos definir então um construtor para ela. Para a gente definir, a gente vai definir public. Construtor ele é público, para que ele possa ser usado aí por outras classes. Ele tem o mesmo nome da classe, tá? Isso é obrigatório. Todo construtor ele vai ter o mesmo nome da classe. E a gente abre um bloco de código aqui. Então aqui o construtor já está definido. Então eu vou exibir alguma coisa na tela aqui. Carro objeto carro criado. Vamos deixar aqui essa mensagem. Quando o construtor for chamado, nós vamos ver isso aqui acontecendo. Então vamos aqui no nosso programa, já tem aqui um carro sendo construído. Reparem, agora dá para entender, quando a gente chama um new, o que vem depois aqui, esse carro abre e fecha parênteses, nada mais é do que o construtor. Então esse cara aqui é o construtor. Reparem que isso aqui é igualzinho aqui, carro abre e fecha parênteses. Então a gente chama new e logo depois bota o construtor do objeto que a gente quer criar. Vamos executar então. Executando o código. Olha lá, objeto carro criado. Então só de eu chamar o construtor, ele já executa tudo que está escrito aqui dentro. Todo o código que eu colocar aqui, toda a lógica de programa, tudo que eu definir aqui dentro, vai ser executado assim que o new chamar o meu construtor. Então, assim que nós definimos aí o construtor de uma classe. Mas aí você se pergunta, como que os objetos estavam sendo criados até agora se a gente nunca definiu o construtor em nenhuma das classes que a gente programou? Como é que tudo aconteceu? Mágica, feitiçaria? Não. Tudo funcionou bem, tudo aconteceu corretamente, porque quando a gente não define um construtor numa classe, o compilador define um construtor para a gente. E esse construtor a gente chama de construtor padrão. Ele é um construtor simples, sem argumentos, vazio. Vamos ver aí como que é a forma dele. Bom, pessoal, e quando a gente não define um construtor, como a gente vinha fazendo até agora, a gente não definiu construtor em classe nenhuma, quando a gente manda rodar o nosso código, o que o Java faz? Ele vem e cria um construtor para a gente, nessa forma aqui. Por exemplo, no caso de carro, ele criaria um construtor assim, um construtor padrão, que a gente chama. Ele é um construtor sem argumentos e sem nada, um bloco de código vazio, não tem nada aqui dentro. Tá? Ele é um bloco de código que não tem código nenhum. E aí, o nosso programa funciona.
É por isso que tudo funcionou, a gente podia dar um new, tudo funcionava até agora, porque o Java fazia esse trabalho para a gente. Então, por isso que, se nós não criarmos um construtor, ele vai funcionar. É porque o Java cria esse construtor para a gente. E a gente pode ter também os nossos construtores parametrizados, ou seja, o construtor ele já não tem mais o abre e fecha parênteses vazio, ele vai receber um ou mais parâmetros, né, que permitem, por exemplo, que a gente inicialize atributos ali dentro do construtor ou faça algum outro tipo de processamento. E aí na hora de chamar o new, né, o usuário da classe para instanciar o objeto usando o new, ele vai ser obrigado a passar no construtor, lá quando ele chama o new, nome da classe, abre parênteses, vai ter que passar ali, se for o nome, uma string com nome, vai ter que passar os dados direto no construtor. Vamos ver como que a gente faz isso. Bom, pessoal, então se eu quiser definir um construtor que obrigue, né, que requira que um dado seja passado na hora de criar um objeto, eu tenho que definir um parâmetro. Tá? Então, por exemplo, se eu quiser um construtor que peça o nome, a placa do carro, na hora da criação, eu tenho que vir aqui, ó, na lista de parâmetros do construtor e colocar string placa. E aí, sempre que um carro for criado, vai ter que ser passada, né, uma string aqui que vai ser a placa. E aí eu posso vir aqui e botar this placa igual a placa. E aí eu já coloco, ou seja, eu já atribuo o dado nesse momento. Se eu quiser também eu posso usar o setter, caso o atributo tenha setter. Tá? Eu posso usar aqui ó, o set placa, que aí eu já garanto, se houver alguma validação, ela já está sendo feita, é uma outra forma também. Se não tiver setter, aí eu tenho que usar realmente, né, a atribuição direta. Mas assim, dessa forma eu estou garantindo que a placa vai ser passada via construtor. Então, dessa maneira, agora quem chamar o new vai ter que passar a placa ali nos parênteses. Então, se a gente olhar o nosso programa, ó, já está mostrando aqui um erro. Ó. Qualquer tentativa de eu chamar o construtor padrão, né, new carro, abre e fecha parênteses, eu não consigo mais criar o carro assim, ó. Não tem mais como criar. Ele vai dar um erro e eu não consigo mais usar esse construtor. Por que que eu não consigo mais usar? Porque quando a gente cria, a gente define um construtor aqui na nossa classe, o Java deixa de criar aquele construtor padrão para a gente. Então, a partir do momento que eu defini um construtor, o construtor padrão já não é mais criado. E agora o único construtor que a gente tem na nossa classe é o construtor que recebe a placa por argumento. Então essa é a única maneira da gente criar um objeto do tipo carro. Então, a partir desse momento eu preciso informar aqui a placa. Eu tenho que passar aqui ART 3465. Eu tenho que informar qual é a placa. Agora o erro some, ó. Não tem mais erro. Então, isso garante, né, que a placa vai ser sempre passada. Esse construtor agora é o único que eu posso usar. Não existe outra maneira de eu criar um carro sem passar a informação da placa na hora que eu der o new. Bom, mas aí você se pergunta, né, para que usar construtor para isso? Basta a gente usar o método setter para colocar o valor na placa e o problema estaria resolvido, não é? Não. O problema é que quem garante que o usuário da classe vai chamar o setter depois que ele chamar o new? Ele pode chamar o new e não chamar o setter. E aí? O carro vai ficar sem placa. Então, assim, se o setter não for chamado,
a gente vai ficar com uma informação inconsistente, uma informação nula na placa. Isso faz com que o nosso objeto fique num estado inconsistente, porque ele possui um atributo, possui atributos com valores inválidos. E aí é o problema da gente não colocar a obrigação disso no construtor. Assim, quando você tiver um objeto que precisa que algum atributo obrigatoriamente tenha um valor previamente estabelecido, a gente deve obrigar que eles sejam passados no construtor. Ou seja, tem que ter esse atributo aqui tem que ter um valor válido desde o momento da criação do objeto. Então, você precisa obrigar que esse atributo seja passado via construtor. Não se deve confiar no setter, porque nada garante que o setter vai ser chamado. Dessa maneira, não tem chance do objeto ficar inconsistente, um atributo com valor inconsistente, porque ele já nasce consistente, ele já é criado consistente. Então, esse risco é eliminado. Então, por exemplo, se não pode existir uma pessoa sem nome e sem idade, o objeto pessoa ele não pode correr o risco de ficar sem nome e sem idade, a gente deve ter um construtor que receba nome e idade. Assim, quem for usar, criar um objeto da classe pessoa, vai ser obrigado a passar nome e idade. Dessa forma, a gente garante que toda pessoa vai ter um nome e idade informados. Então, vamos ver aí como que fica a nossa classe pessoa com essa garantia implementada no construtor. Bom, galera, estamos aqui na classe pessoa e para a gente poder garantir que o nome e a idade sejam informados, a gente coloca eles então no construtor. A gente cria aqui o construtor public pessoa e passa aqui a string nome e depois int idade. E aí aqui dentro a gente coloca this.nome igual ao nome e this.idade igual a idade. Poderíamos usar os setters também, tá? Caso tivesse aí alguma validação. Então assim a gente está garantindo que o nome e a idade vão estar no ato de criação da pessoa, eles vão ser informados e os meus atributos vão estar com esses valores desde a criação do objeto, ou seja, não vou ter esses dados aí inválidos. Lembrando também que dentro de um construtor, gente, não necessariamente a gente só atribui, tá? Pega um parâmetro e joga no atributo. Embora seja muito comum isso acontecer, e talvez a maioria dos casos, mas nós podemos também fazer outros códigos ou mesmo inicializar atributos que não foram recebidos. Por exemplo, vou inicializar o sexo aqui como indefinido. Vou botar o i, caractere i aqui. Repare que não foi passado aqui o sexo, tá? Mas eu inicializei ele aqui porque eu não quero que sexo fique com um valor indefinido, um valor inválido, perdão. Então ele não vai ficar com valor inválido aqui. Então o que acontece? Eu já inicializei o sexo aqui como indefinido, tá? O padrão dele é indefinido. Aí depois alguém vai dar lá o set sexo, vai passar masculino ou feminino, enfim, ou algum outro caractere. Mas eu já inicializo ele aqui para que ele não fique sem valor, tá? Um valor inválido. Então, assim, é uma outra forma da gente fazer também. Caso já exista um valor padrão que não precise ser recebido aqui em cima, a gente pode atribuir. E até mesmo outros códigos que nós desejarmos. Tá? Então, vamos rapidamente aqui ver. Vamos criar um objeto do tipo pessoa. Pessoa P igual a new pessoa. Reparem que se eu usar o padrão, já deu erro, nem funciona. Então eu tenho que passar o nome, tá? E não só o nome, continua dando erro, eu tenho que passar também a idade. Passei nome e idade, beleza.
ele vai aceitar e vai criar o objeto para a gente. Se a gente pedir para exibir os dados da pessoa na tela, ó, p.getNome, vamos exibir p.getIdade e vamos exibir também p.getSexo. Vamos executar. Executei aqui. E está aqui, ó, Maria, 23 anos e o sexo, caractere I, né, indefinido. Por quê? O nosso construtor já atribuiu todos esses dados. Repare que eu não dei um set aqui. Então, tudo isso foi feito aí pelo construtor. Tá? Se eu chegar aqui embaixo, eu posso dar um set. Set sexo feminino. Mando executar. E ele vai aparecer aqui, não tem problema nenhum. Mas a gente garantiu que, caso, né, o setter não fosse dado, o construtor já deixaria todos os atributos da minha classe, né, com valores válidos. Beleza, galera? Então esse é o grande papel aí do construtor nas nossas classes. Bom, galera, ainda tratando aí dos construtores, a gente tem também a possibilidade de ter mais de um construtor numa classe. A gente chama isso de sobrecarga de construtores. A gente pode ter construtores diferentes, né, com parâmetros diferentes ali. A gente pode usar essa estratégia de ter vários construtores quando a gente permite, dentro das nossas regras aí daquela classe, que a gente pode criar um objeto inicializando, né, um grupo de atributos ou um outro grupo distinto, mas não é necessário que todos ali sejam inicializados. Por exemplo, eu posso obrigar, né, criar um construtor que obrigue a um cliente fornecer o nome dele. E eu posso ter um outro construtor que obrigue o cliente a fornecer o CPF dele. Então, assim, nesse cenário, o usuário da classe ele pode criar o objeto cliente passando o nome, ou ele pode criar o objeto cliente passando o CPF. Ele não precisa passar os dois, tá? Desde que o CPF esteja como int. Mas ele não precisa passar os dois dados. Não há essa necessidade. Agora, se eu quiser obrigar a passar os dois, ele tem que ter um construtor só. Agora, se for um ou outro, aí eu crio dois e dou essa abertura. Uma outra aplicação também da sobrecarga de construtores é quando eu quero facilitar a atribuição dos valores, né, nos atributos da classe. Então, para o cara não ter que criar o objeto, ficar chamando um monte de setter depois, mesmo que eu não seja obrigado que aqueles atributos tenham valores a princípio, eu posso facilitar deixando um construtor que permita que o cara passe já no construtor todos os valores. Então, nesse caso, eu crio um construtor que tem só o que é obrigatório. Por exemplo, o construtor de pessoa tem nome e idade. É obrigatório isso, não pode faltar. E eu crio um outro construtor que recebe todos os atributos para facilitar na hora do usuário, né, instanciar um objeto daquela classe sem precisar ficar chamando um monte de setter depois. Vamos ver então na classe pessoa como fica aí essa abordagem de sobrecarga de construtores. Bom, pessoal, então na classe pessoa aqui, vamos ver aquela primeira consideração que eu coloquei. Vamos supor, tá, fazendo uma suposição, que ou eu preciso ter pelo menos o nome da pessoa ou a idade. Tá? Eu preciso ter um desses dois, eu não preciso ter os dois, mas pelo menos um. Então, o usuário da classe, que vai criar um objeto dessa classe, ele tem a opção de criar através do nome ou da idade. Para poder fazer isso, o que eu tenho que construir? Eu tenho que determinar dois construtores. O primeiro eu vou chamar de com o parâmetro nome, tá? E aí this.nome igual a nome.
E eu crio ainda um segundo construtor aqui embaixo, ó. Tá? Mesma coisa, mesma regra, pessoa, só que agora eu estou pedindo um int. E aí, agora quem usar a classe, que desejar criar um objeto dessa classe, vai ter a opção de criar ou só com o nome ou apenas com a idade. Então, se a gente for aqui, ó, no nosso programa, eu posso pegar aqui e criar um objeto pessoa igual a new pessoa. Tá? Eu posso passar aqui vazio, não posso, eu posso passar o nome, tá? Maria, por exemplo, ele vai aceitar só com o nome, ou 23 só com a idade, sem o nome, anônimo, né? Então, assim, é uma forma da gente fazer. Quando a gente tiver essa opcionalidade, né, como eu te coloquei lá no exemplo, tem um cliente, ele pode ser criado ou com o nome dele ou só com CPF. Então, eu não preciso necessariamente ter os dois, tendo um ou outro para mim é satisfatório. Quando a gente tem, né, esse tipo de política, a gente implementa mais de um construtor, dando essa opcionalidade. Ok, galera? E a segunda situação que eu passei foi aquela situação da gente ter um construtor para facilitar, tá? Aquele construtor que facilita que a gente passe todos os dados, para não precisar ficar chamando set isso, aquele monte de set depois. Então vamos supor, naquela mesma pegada que a gente tinha dado, né? Pessoa tem que receber obrigatoriamente o nome e a idade. Então a gente cria um construtor que atende isso, public pessoa. A gente recebe o nome e recebe a idade. Tá? Aqui a gente faz aí, a atribuição dos valores direitinho. E nós ainda criamos um outro construtor recebendo todos os parâmetros. Tá? Posso criar aqui string nome, int idade e char sexo. A gente tinha convencionado também determinar, né, por padrão sexo como caractere id indeterminado, né? E esse segundo construtor, o que ele faz? Ele recebe todos. Embora a priori eu defini que o sexo não é obrigatório, né? Ele começa ali com o valor i, ele não é obrigatório, ou seja, não necessariamente ele precisa ser informado para a criação do objeto. Eu tenho agora a opção de passar ele de uma vez, se eu já tiver. E aqui eu faço novamente todas as atribuições. Então, a partir desse momento, né, eu vou poder criar uma pessoa com nome e idade, que são obrigatórios, ou passando tudo de uma vez. Então, assim, reparem que nome e idade, como ele é obrigatório, ele vai ter que estar em tudo, né? Todos os construtores vão ter que ter esses dados aqui. Tá? Então, agora, se eu for aqui, ó, eu posso criar, né, a pessoa assim, ó, pessoa p igual a new pessoa, passando o nome e a idade, como a gente já conhecia, ou eu posso vir aqui e passar também o sexo. Então, eu tenho a opção de colocar todos os dados de uma vez, para não ter que vir aqui embaixo, botar p.set, sexo. Eu já coloco tudo via construtor, então eu dou essa opção também para facilitar, tá? Esse construtor ele tem esse intuito, o intuito de facilitar a criação do objeto. Tá, beleza, galera? Então, esse é o propósito aí do construtor, com todos os argumentos. Mas e se eu tivesse também a opção de criar só com o nome? Ele só é obrigado a ter o nome, ou a idade, do jeito que a gente tinha comentado antes. Então, beleza, eu tenho que ter um construtor aqui que receba só o nome. Posso tirar a idade daqui. Eu tenho um segundo construtor que recebe só a idade.
que aí a pessoa pode criar através do nome ou da idade. Por exemplo, eu ainda tenho o meu construtor facilitador, né, que ele recebe todos os argumentos, todos os parâmetros que vão aí corresponder aos meus atributos. Então, reparem que eu posso ter aí mais de um construtor, posso ter 2, posso ter 3, né, o quanto eu achar que seja necessário aí. Ainda pode ter a situação de eu pensar assim, poxa, não preciso de nada, né? A pessoa pode ser criada a princípio sem passar nada. Então, ainda posso colocar aqui o construtor sem argumentos. Public pessoa. E agora, quem usar a classe pessoa tem a oportunidade de criar sem passar nada, passando só o nome, passando só a idade ou passando todos os dados. Então, assim, a gente pode criar quantos construtores a gente quiser. E aí, aqui a gente pode vir aqui no programa e criar da maneira que a gente quiser. Pessoa, P1 igual a new pessoa, posso criar sem passar nada. Nesse caso aqui, como eu coloquei esse último construtor aqui. Pessoa, P2 igual a new pessoa, passando só o nome. Pessoa, P3, posso criar uma pessoa passando só a idade. Pessoa, P4, posso criar passando todos os dados. Então, assim, eu posso definir N construtores que vão me dar N maneiras de construir o meu objeto. Claro, gente, isso depende da política, né? Por exemplo, se for obrigado que a pessoa tenha um nome, eu não posso ter esse construtor aqui. Porque aí alguém vai poder criar sem ter o nome, né? E não é isso que eu quero. Então, não vai poder ter esse primeiro construtor, tem que deletar ele. Então, assim, depende do que é obrigado. O que for obrigado tem que estar em todos os construtores. Tá? E aí não pode existir o construtor padrão. E você pode ter esse construtor aqui, facilitador, tá? Para facilitar e não precisar ficar dando um monte de setter depois. Beleza, galera? Então, esse aí é o papel dos construtores, né, nas nossas classes. E essa ideia da gente ter vários construtores, que é a ideia de sobrecarga de construtores. Tá? A gente tem vários construtores, só que muda a lista de parâmetros. Né? Uma hora eu passo um, hora eu passo outro, enfim. Só uma coisa, tá, gente? Não pode ter algo do tipo duas variáveis, por exemplo, não pode ter aqui um segundo construtor que tenha, sei lá, string CPF, por exemplo. Aqui eu não coloquei atributo CPF, mas vamos supor que existisse. Tá? Vamos colocar aqui rapidamente, só para a gente entender isso que eu estou falando. Vamos supor que existe aqui um CPF. Reparem que eu não posso fazer isso aqui, this CPF igual a CPF. Por quê? O que acontece? Tanto esse construtor, já deu até o erro aqui, quanto esse construtor recebe uma string, tá? Então, quando eu for aqui no programa, repara que a gente tem dois construtores que recebem string. Quando eu vier aqui, e tiver pessoa, p igual a new pessoa, e passar uma string aqui, por exemplo, aqui é o nome, só que para o programa de computador, como que ele vai diferenciar uma string de nome de uma string CPF? Não tem como. Então, assim, qual construtor que ele vai chamar? O de nome ou o de CPF? Não sei, porque os dois estão preparados para receber uma string aqui. E aí, como os dois estão preparados para receber uma string, é impossível saber
né, o que vai ser chamado, qual construtor vai ser chamado aqui, aí o programa vai dar erro, não vai deixar você executar. Então, quando a gente tiver a mesma quantidade de parâmetros, os tipos precisam ser diferentes, né, com relação às posições dos parâmetros. Então, eu não posso ter tipos iguais aqui, por exemplo, essa é a primeira posição, não posso ter o mesmo tipo. Aqui a gente só tem um parâmetro do mesmo tipo, não tem como ele diferenciar. Se a gente tivesse 2 parâmetros, aí tudo bem, não teria problema nenhum, ó, o erro vai embora. Só que, porque dá para ele diferenciar, pô, se ele só passou uma string, ele está chamando o primeiro, que tem um só. O segundo teria que receber a idade também. Agora, se só tem um parâmetro e é do mesmo tipo, aí realmente não tem como o programa entender. É diferente de quando tem tipos, né, diferentes. No caso aqui funcionou porque a gente tem um parâmetro só aqui, só que é uma string. Aqui a gente tem um parâmetro só que é int. Então dá para diferenciar. Ó, quando alguém passar int, chama esse aqui. Quando alguém passar string, chama esse aqui. Então cuidado também com esse detalhe. Bom, pessoal, então a gente viu aí os construtores e as várias formas de a gente criar os objetos em memória, né, que é esse o papel do construtor. Mas, né, a gente para pensar, pô, se o objeto é criado na memória, é instanciado na memória, em algum momento eles precisam ser tirados de lá, né? Eles não podem ficar eternamente lá ocupando espaço à toa. E aí, em muitas linguagens, né, nós temos o que a gente chama de destrutores, que cumprem esse papel. Porém, no Java, né, a JVM ela tem um mecanismo chamado Garbage Collector, né, um coletor de lixo. Ele trabalha em tempo de execução no programa, então esse coletor ele fica em tempo de execução, verificando os objetos que estão sem referências, ou seja, terminei de usar uma variável de referência e ficou um objeto lá solto na memória, sem nenhuma variável apontando para ele. Não tem nada, ele está lá solto, perdido e nunca mais vai poder ser usado. O que acontece quando a JVM, né, encontra um objeto nessa situação, o Garbage Collector destrói e remove o objeto na memória e libera o espaço na memória para que outros objetos, né, outros dados possam entrar naquele espaço. O Garbage Collector ele é chamado automaticamente pela JVM e todo o tratamento é feito de maneira automatizada, é tudo automático, a gente não precisa chamar nada, não precisa fazer nada. Existe até uma forma, né, que a gente pode chamar um método system.gc, que é o Garbage Collector, com o intuito de invocar o Garbage Collector naquela hora para que ele verifique se tem algum lixo ali e trate. Mas mesmo assim não tem como a gente garantir que o Garbage Collector vai ser chamado assim que o método for invocado. Não tem essa garantia, né? Porque por conta de políticas próprias do funcionamento da JVM, questão de otimização e outras políticas que a JVM tem. E aí no nosso curso, né, não é necessário, a gente não vai estudar a fundo o mecanismo de funcionamento do Garbage Collector, não vai estudar os algoritmos que ele usa, nada disso. E sim, apenas temos o intuito aqui de saber que ele existe, qual é o papel dele e como ele funciona, que é de maneira automática, que a gente não precisa então se preocupar com a destruição dos nossos objetos quando a gente terminar de usá-los, que o próprio Garbage Collector vai fazer isso para a gente. Beleza, galera? Então é isso aí, a gente fica por aqui. Eu espero que tenha ficado claro aí tudo que a gente viu hoje aí sobre o construtor e também sobre a coleta de lixo, né? Se ficou alguma coisa aí não muito clara, dá uma voltada no vídeo, vê novamente, que eu tenho certeza que tudo vai ficar bem claro para você. Um grande abraço e até a próxima.